Tem uma parada, tem um outro caso em que o retorno implícito de uma arrow function pode não funcionar como você espera, que é quando você quer retornar um objeto. Olha só, eu vou apagar todo esse código só para a gente focar nesse exemplo. Vou declarar uma const, pega obj, porque quem invocar essa const vai pegar o objeto, recebe uma arrow function, que tem, vou chamar o parâmetro de param1, param2. Só um exemplo, os nomes não importam aqui, é só para a gente sacar a ideia do que eu vou falar. E aí eu vou retornar um objeto em que a propriedade 1, prop1, recebe param1 e a prop2 recebe param2. Tá? Aí eu vou testar essa função. Vou invocar ela aqui e vou passar, por exemplo, passar 1 e vou passar 2 aqui, tá? Só pra gente ter a ideia do que eu vou falar aqui. Invoquei, nada aconteceu porque essa invocação já retornou o objeto, mas não estou visualizando esse valor, né? Que a invocação retornou. Então vou fazer um console.log. Tá aqui o objeto retornado. Prop1 recebeu 1, né? Ou seja, eu passei 1 aqui como primeiro argumento da função e ele foi recebido aqui em param1. Lembrando que parâmetro é uma variável local da função, então essa variável local que a gente chama de parâmetro recebeu 1 e 1 foi armazenado como valor de prop1 e o argumento 2 foi armazenado por esse parâmetro 2 que está sendo usado aqui como valor de prop2. Então está aqui o objeto no console. Já que eu estou retornando um objeto, eu vou, lembrando que o objeto é só um valor, né? E quando você quer usar return implícito em arrow function, você pode retornar só um único valor ou só uma única expressão que vai gerar um valor. Já que eu estou retornando só um objeto, eu vou remover o bloco, vou remover o return e aí vou passar o bloco do meu objeto aqui para cima, né? Não é isso que eu vou fazer? Você vê que o VS Code já está te avisando que deu ruim aqui, tá? Se você invocar, um erro lançado, unexpected token, 2 pontos. Tá. Por que isso aconteceu? Vou te explicar da forma mais didática possível, tá? O JavaScript não está conseguindo interpretar essa abertura de chaves como abertura de um objeto. No fim das contas, é isso que está acontecendo aqui. O JavaScript está confundindo essa abertura de chaves com o início do bloco da função. Afinal de contas, a abertura de bloco de uma função também usa a abertura de chaves. É por isso que tentar retornar implicitamente um objeto dessa forma, usando arrow function, não funciona. Você precisa eliminar essa ambiguidade. Você precisa falar para o JavaScript que essas chaves não são o bloco da função. O que eu preciso fazer para que uma arrow function retorne um objeto de forma implícita, então? Isso é, sem eu ter que especificar um return e bloco da função. Eu preciso envolver o objeto com parênteses. Você salvar, agora a parada funciona como você espera. Em JavaScript, os parênteses servem só para dar prioridade na execução de alguma expressão. Então, basicamente, toda a expressão dentro dos parênteses, ou o valor dentro dos parênteses, foi retornado pela função assim que ela foi executada. Nesse caso, a expressão é um valor.
um objeto. Beleza? Então, se quiser retornar o objeto em arrow function usando a sintaxe implícita, ou seja, usando o return implícito, você vai ter que envolver esse objeto em parênteses.